mais uma vez aí. Muito obrigado, cara. Muito obrigado aí por estar dando essa oportunidade aí das pessoas conhecerem um tema super novo, né? Um tema super... Acho que muita gente fala, mas muita gente também não tem conhecimento, né? E É, muito obrigado por ter aceito aí esse convite, tá? Tantos anos, eu, né? ah, E olha, eu te digo que eu tenho lembrança de dias em que tivemos é, experiências na Unisanta, né, onde tudo começou também, tudo começou. e em particular o atentado lá que você estava falando outro dia, que aí se formou de forma cristalina na minha cabeça aquela memória lá Né? de estarmos conversando no 11 de setembro. Exato. Lá Então, no audiovisual, né? E aí você entrou, a gente estava conversando e estava acontecendo exatamente naquele exato momento, né? Então foi. isso veio muito na minha mente, bastante assim. E foi uma coisa, eu não estava sozinho, foi uma coisa que impactou o mundo inteiro, né? Então tava eu, você e Zé Maria, né? Trabalhava comigo lá no Isso, audiovisual, isso. né? Ele tentou ali, ficou ali assim, ó, cacete, o que tá acontecendo ali, né? Quem diria, né? Quem diria? Mas, tempos passados, que aliás tem a ver também com o que a gente está falando hoje, porque evento daquele tipo lá causa o que a gente chama de trauma coletivo. Tá bom. Coletivo. E o trauma coletivo, ele é, incrivelmente, um fenômeno que pode ser até herdado, mas que certamente influencia o epigenoma, que é o assunto nosso hoje, em algum momento eu suponho que a gente vai entrar nisso. Sim, sim. Tem uma aluna sua aí, ó, Laura Taguchi. Laura, Laura claro, Taguchi, ó, a é. Marula. Essa é sensacional. Laura é uma baita amigona aí. Caramba, de tantos Laura, anos também. ex-aluna e atualmente doutora, professora doutora. Professora doutora, é isso mesmo. Desse É isso tamanho, aí. mas tá enorme, tá gigante. Débora, vamos Maravilhoso isso. lá. Me fala uma Vamos. coisa. O que que é epigenética? E o que que ela faz? O que que ela afeta no nosso corpo, Débora? Então Acho que dá para vamos explorar lá. esse assunto. A epigenética em si é um campo de estudo, né? É um estudo que analisa como mudanças hereditárias são recebidas não pelo DNA, mas fora dele. Em outras palavras, ele investiga como fatores externos, ambientais, só que não só ambientais, porque o ambiente ele vai fazer uma mudança interna profunda, interior profunda. Então, a epigenética estuda como fatores externos e ambientais conseguem influenciar como os genes se manifestam. Se eles vão ser ativados ou desativados, e dependendo da demanda disso, digamos. Mas isso é Uhum. algo que precisa ser mais bem explorado e explicado. Sim. Tá? Então, mudanças que vêm do meio ambiente de modo geral, mas não exclusivamente, porque também vêm do ambiente interno, Tá. eles alteram a forma como o próprio DNA vai funcionar. Em outras palavras, eu gosto sempre de fazer referência a um caso em particular, a Angelina Jolie. Ela, em algum momento, fez, se eu não me engano, uma mastectomia dupla. Em outras palavras, ela retirou as duas mamas, porque a tia e a mãe tinham tido câncer de mama. Uhum. Certo? Então, isso gerou um furor na área da saúde integrativa, à época, porque o que era dito, com base nesse novo, vamos chamar de novo, tem aí talvez uns 30 anos que está sendo pesquisado, mas só se popularizou a partir da segunda metade da década de 2010, né? Então, gerou um furor, porque a expressão do câncer de mama, segundo esses estudos mais recentes, Sim. aconteceria apenas se fatores, principalmente como o estresse, levassem à manifestação dessa expressão gênica. Certo? Então, ela Uhum. não tinha câncer de mama, mas ela fez uma retirada preemptiva para evitar, porque mãe e tia tinham sofrido disso. Porém,
chances são que ela nunca teria desenvolvido, porque o gene ele é como se fosse uma planta do corpo. E o que eu quero dizer com isso? Ele mostra como que o engenheiro projetou o corpo. Mas se vai ter ou se não vai ter neste automóvel que a gente dirige, uma lâmpada que acende aqui ou não, um pedal que funciona aqui ou funciona lá, isso daí depende de o que nós, como usuários, fazemos com isso. Certo. Então, a epigenética é o campo de estudo que busca identificar onde e de que forma isso pode acontecer. Uhum. Certo? Certo. Ô, Dario, as modificações epigenéticas, elas acontecem de acordo com vários fatores como estresse, trauma, meio ambiente. Como isso seria passando por uma geração, de geração em geração, ou seja, uma repetição de padrão, já numa alteração dentro de uma sequência de DNA? Você acha que isso é possível? Aparentemente é como funciona. E vem de geração para outra, e a gente chama, por exemplo, de trauma transgeracional, como o que acontece. Eu vou dar 2 exemplos do mundo animal aqui primeiro. Tá. Então, em um dos estudos, pegaram uma vaca, certo? Essa vaca não prenhe naquele momento, e colocaram dentro de um piquete cercado por fiação elétrica. Em outras palavras, essa vaca ela não poderia sair daquele piquete sem tomar um belo de um choque. Certo. Então, em algum momento, a vaca se aproximou daquela cerca elétrica, tomou aquele choque. Nunca mais ela chegou perto da cerca. Nunca mais. Óbvio. Meses mais tarde, ela engravida. Tempos depois disso, nasce o bezerro. Aquele bezerro que nasceu daquela vaca nunca chegou perto da cerca elétrica. Como que ele sabia? E aí a gente está entrando num campo de especulação que diria que talvez pelo epigenoma o bezerrinho já sabia que se ele fizesse aquilo seria uma enorme numa besteira. É um campo de especulação, mas parece que funciona desse jeito. Mas tem exemplos melhores. Então, em 2004, uma equipe foi pesquisar um determinado tipo de rato. Esse rato chamado agout. Esse rato tem coloração amarelada, e todos nós conhecemos os ratos que têm coloração acinzentada, certo? Uhum. Então, eles foram tentar determinar se, por meio do epigenoma, por transmissão transgeracional, seria possível de você alterar a expressão gênica da cor do pelo daqueles ratos e torná-los cinzas de novo. E aí, o que eles fizeram? Eles mudaram só a dieta dos ratos ancestrais. Então, a geração dos avós, dos pais, dos filhos e dos netos. Eles mudaram só a alimentação. E ali eles incluíram folato na dieta. Folato, vitamina B12, colina e betaína. A principal mudança na dieta foi a inclusão de couve. Couve. A geração dos pais passou para a geração dos filhos, que passou para a geração dos netos, esta mudança epigenética, porque é uma mudança ambiental, certo? É uma mudança de dieta. Em 3 gerações, os ratinhos estavam nascendo cinzas. Então, o que isso me indica? Com alguma clareza. Já que eu não consigo fazer uma separação, e tem outras, eu vou dar exemplo humano daqui a pouco. Então, como eu não consigo fazer uma diferenciação entre animais, só porque o ser humano tem uma caixa craniana enorme, com um cérebro enorme, é um bicho teoricamente um pouco mais inteligente do que os outros, e há questões também com isso, por exemplo, quando você compara até com corvo, o ser humano às vezes parece um pouco limitado, quando você compara com chimpanzé, igualmente, quando você compara com golfinho, igualmente e tal, mas não vamos entrar na seara de se o ser humano é alguma coisa especial ou não, na minha visão não é, né? Então, quando você para analisar se o mundo animal
Portanto, os ratos, enfim, são afetados por essas modificações. Por que não ser humano? Por que não um animal humano? Uhum. E o que isso indica para mim? Eu sou amplamente responsável, ao longo da minha vida, pelo futuro da minha saúde. Porque se eu implemento uma conduta saudável na minha adolescência, a probabilidade é que na minha vida adulta eu vou ter não só sobrevida, mas eu vou envelhecer de uma forma saudável. Quais seriam as condutas saudáveis? Topo do topo do topo do topo da lista. Sono de qualidade. Sono de qualidade. Significa o quê? Dormir 7 horas, noturnas, ininterruptas. Então, topo da lista é sono. Segundo alto, que está lá no alto da lista, atividade física ou movimento. Está lá no alto. Dá um pedalzinho até Mongaguá. Por exemplo. Certo? Aí, próximo item. Dieta de qualidade. Composto mais de elementos vegetais do que de origem animal e, de preferência, de origem orgânica. Uhum. Tem alguma evidência que indica que uma dieta essencialmente vegetariana, embora não exclusivamente, mas essencialmente vegetariana, seria, do ponto de vista da sua saúde, melhor do que uma dieta composta principalmente de alimento de origem animal. Tem certa indicação disso. Não digo eu que seria a absoluta regra, mas Sim. Vamos partir desse princípio. Sim. Próxima coisa importantíssima, alguma forma de meditação. Então, aqui eu estou falando dos pilares da saúde física e mental e emocional. Então, sono de qualidade, uma boa alimentação, movimento, meditação de algum tipo, porque a meditação faz o próximo pilar, controle do estresse. E a gente pode falar rios sobre a importância do controle do estresse. Rios. O que eu quero dizer com isso é que tem dezenas, centenas, milhares de estudos que indicam o efeito negativo, deletério de estresse. Que é o meu próximo item na lista. Controle do estresse. Certo? Controle do estresse é algo que não dá para negligenciar. O estresse é o único fator subjacente a todas as doenças. É o único. É o único. Então, a gestão do estresse é importantíssima. Depois tem um negócio que a gente chama de aterramento. O que eu quero dizer com aterramento? Literalmente, descarregar o campo energético do corpo. Eletricidade. Como é que eu faço isso? Caminha descalço na areia molhada da praia. Último fator que eu vou mencionar que influencia o epigenoma. E vai soar esquisito para muita gente. Redes sociais. Mas redes sociais reais, de gente, carne e osso e cabeleira, certo? E contato frequente, não precisa ser um enorme número de amigos, não, mas relacionamentos sociais seguros e recíprocos. Perfeito. Certo? Então, esse é o conjunto de pilares que vão influenciar o seu epigenoma de um jeito muito bacana. Significa dizer, se eu começo aos 20 anos, a probabilidade de aos 60 anos a minha saúde estar legal é enorme. Se eu deixo para começar isso aos 60, eu vou pagar preços, principalmente o do sono. Né? Mas todos os outros juntos. Então, o que me indica é que o meu epigenoma ele é o fator que vai essencialmente determinar como eu vou conduzir a minha saúde dali para frente. Estudos indicam, e tem uma lista, depois a gente pode fornecer fontes, mas vários estudos indicam que duas coisas. Traumas que acontecem com a gente na infância, primeira infância, vão atrapalhar a condução da vida da gente depois. Mas a gente pode consertar isso. Porque apenas 5% das doenças
Por exemplo, aí eu nem sei se eu vou chamar isso de doença, mas síndrome de Down. Isso quando você tem codificação genética, você desenvolve. Mas câncer, quais são os principais assassinos? Doença coronariana, câncer, diabetes e depressão. Esses todos são fatores controláveis. Sim. Por onde? Comportamento. Por onde? Epigenoma. Tudo bem? Então, se eu tenho um conjunto de comportamentos, eu tenho esse conjunto de comportamentos que desde cedo molda a minha saúde. E hoje eu sei disso, porque se eu soubesse disso quando eu tinha 25 anos, eu não tomaria refrigerante nem a paulada, por exemplo. E não beberia uma gota de álcool. Nenhuma gota de álcool. Eu estou muito próximo ao zero no álcool. Mas não há vantagem em beber coisa alcoólica. Não há. Certo? Então, se a gente sabe disso lá para trás, a gente tem uma longevidade e uma qualidade de vida, de saúde muito melhor. Sim. Só que ainda tem mais um fator, talvez a gente espere para entrar. Vamos partir para outras perguntas. Ó, a Adriana ela perguntou aqui, é possível pular gerações para a epigenética? Pular gerações. Não sei se eu entendi a pergunta, mas é assim. Vamos dizer, coisas que meu bisavô fez para minha bisavó. Cria um marcador epigenético. Então, vamos dizer assim, meu bisavô era um alcoólatra violento que batia na minha avó, e numa época em que ninguém poderia dizer nada a respeito, porque isso era comum e aceitável na sociedade da época. Sim. Que, por sorte, mudou muitíssimo. Estes fatores são transmitidos por meio do epigenoma para as gerações que se seguem, em particular pela gravidez da mãe, da avó, da bisavó. Então a gente recebe isso. Há evidências que o alcoolismo, por exemplo, tem um enorme fator epigenético e não genético. Sim. Então, acho que a pergunta é, dá para interromper isso? Dá para interromper isso. De que forma que eu interrompo? Eu interrompo isso através dos meus 6 pilares da saúde física e mental, principalmente, e de vários outros. Eu tenho controle consciente das coisas que eu vou permitir a mim mesmo fazer com o meu corpo. Sim. Viver uma vida emocionalmente saudável, com boas relações sociais, que parece uma impossibilidade matemática hoje em dia, né? Certo? Porque relações humanas estão realmente muito difíceis. Verdade. Mas estes fatores me ajudam. E ter uma primeira infância saudável é um outro fator que, sabe, que tem a chave de fenda e a chave inglesa para interromper esses processos. Veja, os primeiros 1000 dias da vida de uma criança, desde a concepção, depois do nascimento e mais 2 anos, são o período, por exemplo, que ela jamais deveria comer açúcar, por exemplo. Então, aquele período tem uma enorme influência, mas também descobriu-se que do 0 dia aos 6 anos de idade é o período em que aquela cabecinha está fazendo só download das coisas. Uhum. E é o período mais sensível de todos e é aquele que vai formar a personalidade do indivíduo. Veja, fatores psicossociais e biológicos moldando a personalidade do indivíduo, e a segunda fase disso é o meio da adolescência, e isso vai determinar quem é essa pessoa na fase adulta. Então, vamos supor que existe um alto índice de violência, por exemplo, na vida daquela criança, primeira fase da infância. Ela sofre o que a gente chama de efeitos adversos na infância. 5 ou mais desses são determinantes para a pessoa desenvolver diabetes, problema de coração, câncer. 5 ou mais. Quais são esses fatores? Violência doméstica, abandono e rejeição, que inclui, claro, processos de adoção. Ter parentes presos, certo? Então você tem um parente, um amigo da família, ou alguém muito próximo, um tio, um primo, que está preso, ou que foi preso por algum motivo.
ter ambientes onde existe muita repressão. Por exemplo, pais que metem o dedo no nariz da criança e dizem assim, a sua opinião não serve para absolutamente nada aqui. Certo? Mexe com a personalidade da pessoa e ela passa na fase adulta a acreditar que este é um fato. Os efeitos ou eventos adversos na infância são responsáveis por um legado emocional depois e de questões de saúde. Boa. Boa. Ô, Dério, tem uma pergunta aqui, mandaram para mim hoje cedinho. A modificação poderia ser vista como um padrão? Se sim, vai ficar se repetindo caso tenha alguma intervenção? Tá, então vamos. Essa é uma pergunta muito interessante. Quer ver? Eu vou dar outro exemplo humano de um estudo muito interessante feito com sobreviventes do Holocausto. O que descobriram? A segunda geração dos descendentes do Holocausto ainda tem, eu não lembro os números exatos, mas vamos colocar, tipo, 800% mais probabilidade de sofrer de depressão. A segunda geração. Segunda. O que significa que os bisavós morreram ou sofreram os efeitos do Holocausto. Uhum. Vieram os avós, os pais. Então, agora estamos na geração segunda depois. Esta geração, que aliás é a viva hoje, tem muito mais probabilidade de sofrer de depressão, de outras questões do que pessoas que não foram expostas àquele tipo de tratamento. Dá para interromper? Certamente. Certamente. Mas aí é preciso, por exemplo, quando se trata de trauma, então daí a gente está falando aí de uma questão que aconteceu com a pessoa na infância ou na adolescência, ou a gente está falando de uma coisa que aconteceu com o ancestral. Uhum. Tem algumas linhas de terapia que ajudam muitíssimo a aliviar trauma transgeracional ou trauma desta mesma geração. Tem uma abordagem interessantíssima, inclusive, que o ex-príncipe inglês usa, ele é tratado com essa abordagem, que chama EMDR, por exemplo, que ajuda muitíssimo a trazer vamos dizer assim, para desconectar com aquele trauma. Mas não se trata de uma desconexão por essa definição. Do que se trata é que eu consigo fazer com que um evento que foi muito traumático se torne uma lembrança meio nebulosa que ainda está ali, porque a pessoa nunca vai esquecer do ocorrido, mas ela não machuca mais. Sim. Tá? Então, para os traumas que aconteceram na geração atual, neste momento da vida da pessoa, a gente consegue localizar e trabalhar com isso. Mas a maioria de nós não tem noção do que aconteceu, nem com os nossos pais, quanto mais então com os nossos bisavós. Com certeza. A maioria de nós não sabe nem o nome do bisavô. Nome, isso que eu ia falar agora. Certo? Então, como que a gente faz para lidar com isso? De novo, a gente volta para aqueles pilares da saúde física e mental. Quando eu faço isso, eu instruo para o meu corpo que é muito melhor ter uma vida saudável neste momento, agora, e tem rios de coisas que a gente pode falar sobre a influência do meio ambiente nisso, como, por exemplo, os telômeros e a telomerase, que é um outro assunto interessantíssimo, que, uau, se for para entrar nisso daí, certo? Mas mostra como a gente é capaz, agora, de promover rejuvenescimento genético celular, apesar da idade cronológica. Mas... E quando a gente para pensar nisso, eu pergunto para todo mundo que está vendo aqui a gente hoje, o que nós, de modo geral, estamos fazendo com a nossa vida? Indo para a balada, ficando até meio da madrugada, varando a noite até o outro dia, comendo essencialmente coisa ruim, fritura, enchendo a cara, não exercitando. O que nós, como nessa geração, principalmente, o que nós estamos fazendo para o nosso próprio futuro? São as escolhas, né, Dério? São escolhas sempre. Você tem sempre. Um exemplo aí, a Tati acabou de entrar aqui, ó, tomando sim. Para Tati. Super... Grande alegria. Grande alegria, né? Pedala todos os dias,
rema todos os dias, tem uma alimentação completamente regrada, né? Tem disciplina, medita todos os dias. Então, assim, uma pessoa que é completamente fora da curva, né? Então, são escolhas mesmo, né? Então, a gente vê que são coisas que você acaba indo por esse caminho, assim, como você falou, assim, a galera da balada, você falou da bebida, né? Então, eu, por exemplo, nunca coloquei uma gota de álcool na boca. Não porque, eu não, nunca, o álcool nunca foi minha, né, minha aptidão, nunca gostei disso. Então, nunca veio positivo para mim isso. Não se trata de nós sermos puritanos. Não se trata disso. Não, não é isso. Se trata de escolhas conscientes com relação ao efeito de coisas que são tóxicas. É isso. Tudo bem? Exatamente isso. Agora, muita coisa é tóxica. A gente pode controlar uma boa parte dela. Uhum. Outras a gente não consegue. Poluição ambiental, poluição sonora. Não está sempre no nosso controle. Ações dos nossos pais e avós, ações dos chefes, isso não está no nosso controle. Mas daí a gente entra com outros aspectos de terapia ou de práticas na terapia que indicam para a gente como lidar com esse tipo de fator estressor. Então, de alguma forma, mesmo que eu não tenha controle, eu tenho controle. Eu não tenho controle sobre o que você pensa, sobre o que você faz, mas eu tenho controle como eu reajo para as coisas que você pensa ou faz. Só quando eu sou jovenzinho e frágil demais que eu não tenho essa noção e essa escolha. Primeira infância. Verdade. Ô Dario, há como modificar essa marca epigenética e alguns poderiam ser reversíveis? Eu acho que isso acontece. Todos são. Todos são? Todos são. Agora, a questão é como que eu escolho viver a vida. Tudo isso é reversível, tudo isso é alterável. Quer ver? Então, vamos falar de um estudo na telomerase. O que são os telômeros? Telômeros, não vou entrar em nada técnico, é só para exemplificar. Telômeros são como se fossem as pontas dos cadarços, aquela parte plástica que fica na ponta do cadarço. Essa ponta do cadarço é a ponta de cada lado do DNA. Quanto mais comprido, mais jovem a célula é. Quanto mais curtinho, mais próximo da morte a célula está. E é normal. Nós temos... As nossas células morrem diariamente. Sabe aquela sujeirada que a gente vê em casa quando a gente não varre há algum tempo? Uma boa parte daquilo ali é célula de pele que caiu pelo chão e acumulou ali. Uma boa parte daquilo. Você pensa que veio da rua, que é sujeira daqui, sujeira dali. Não é, não. É pele que caiu. Tudo bem? Então são células de pele. Nós trocamos todo o revestimento do nosso estômago uma vez a cada... Alguém aí vai me corrigir, mas alguma vez a cada mês ou menos. Todas as células do estômago são renovadas. Todas as células dos nossos ossos, em 7 anos, a gente troca. Todas. Então a gente achava que os nossos ossos eram permanentes. Não são, não. Eles também trocam, certo? E aí você consegue medir a idade cronológica, aparentemente, ou de uma forma aproximada, de uma célula. Olha o estudo. Pegaram 2 grupos de indivíduos. Um grupo de indivíduos, eles colocaram numa sala, vamos chamar de estéreo. O que eu quero dizer com isso? É uma sala que tem móveis da modernidade, que toca músicas da modernidade, que mostra as notícias da Globo News, da CNN, enfim, certo? Aquele negócio tóxico que é ver jornal, né? Então, mostra aquilo ali. E você vive num ambiente da atualidade. Aí pegaram outro grupo e colocaram móveis, revistas, músicas, alimentos, tudo da época que aquelas pessoas tinham 40 anos de idade. O grupo todo tinha em torno de 60. Pegaram o grupo de controle, colocaram no ambiente estéreo, colocaram o grupo de controle no ambiente em que eles tinham a lembrança dos 40 anos de idade. No início do estudo, mediram os telômeros dos 2 grupos. No final do estudo, mediram de novo os telômeros dos 2 grupos. E o que se chegou à conclusão? Que os telômeros do grupo de estudo, em outras palavras, os que estavam expostos ao ambiente que eles gostavam muito quando eles tinham 40 anos, tinham alongado. O processo tinha alongado, portanto as células tinham rejuvenescido. Enquanto o outro grupo seguiu o processo normal de envelhecimento. O que isso me diz? Meu meio ambiente ferra comigo ou me promove. Portanto, reversíveis. Tudo bem? Sim. As coisas que acontecem com a gente, reversíveis. A não ser que seja algo pré-determinado geneticamente, 5% das condições de saúde,
E aí não tem o que eu possa fazer. Certo. Ô, Dério, seria possível transmitir mudanças epigenéticas benéficas para a próxima geração? Então vamos supor que eu, você, a torcida do Palmeiras, do Flamengo, do Corinthians e do São Paulo passássemos a viver uma vida plena, dormindo bem, comendo bem, exercitando pra caramba, não tanto como Tati, porque eu chamo de galáctica, ela é galáctica, certo? Mas vamos dizer que tudo isso de uma forma bastante completa no dia a dia da gente. Então a gente pratica meditação, a gente pratica ginástica, a gente tem ótimas relações sociais, a gente tem, enfim, o que a gente está fazendo? A gente está interrompendo aquilo que aconteceu conosco lá na nossa primeira infância e nas gerações anteriores. Então eu interrompo e a gente não continua com isso daí para a próxima geração. Dá um trabalho infernal fazer isso que eu estou falando, porque é contra a corrente normal, né? O mainstream, a gente está indo contra o mainstream fazendo isso, porque todo mundo quer bagunça, todo mundo quer balada. Só quando você chega a uma certa idade, como eu estou chegando agora, que você começa a perder muito o interesse nessas coisas, né? Então você não faz mais tanto quanto você fazia antes. Então, se a ideia é como que eu faço para interromper, para que isso não passe para a próxima, então daí eu assumo um estilo de vida integral. Perfeito. A Mai Rondina está falando assim, ó, o melhor professor de antropologia que eu tive na minha vida. Caramba, meu. Bom, eu que agradeço as gentis palavras, viu? Porque é bom a gente saber que a gente interferiu de alguma forma positiva na epigenética de algumas pessoas. Por outro lado, também a gente sabe que nem todas, né? Talvez a gente tenha sido um fator estressor considerável na vida de um punhado dos 20 mil alunos que passaram por mim. Milhares. Mas obrigado pelas palavras. Legal. Odélio, estilo de vida, dieta, meditação, atividade física, poderia reprogramar a expressão dos genes? Então, é justamente assim. Por que a comunidade da saúde integrativa teve tamanha revolta? Vamos chamar de revolta, tudo bem, mas a gente fala isso também porque não é nosso corpo, né? A gente está falando do outro que o outro deveria fazer, mas a escolha não é nossa. Por que teve tanto movimento de crítica quando a Jolie foi lá e fez o que ela fez? Porque não era necessariamente necessário. Não era necessariamente necessário. As condutas dela mesma, as mudanças que ela mesma poderia fazer, eu estou especulando agora que teria sido assim. Poderia ter interrompido qualquer processo que ela tenha recebido por herança da expressão epigenética vinda dos ancestrais dela. Certo? Cada um vai tomar uma decisão de vida do jeito que acha melhor para o processo dela. Não é? Mas existe evidência sobre evidência sobre evidência que, de volta, a gente, para o início da conversa, é a escolha. É isso. Né? É isso. Odélio, você pode explicar para a gente como o estresse ele pode afetar de uma forma os nossos genes? Como é que eles se comportam? Então, existem alguns processos. Um dos grandes processos que foi identificado como responsável por isso daí é um negócio chamado metilação do DNA. Você pode repetir, por favor? Metilação do DNA. Veja, a adição de grupos de metil ao DNA reduz a expressão gênica. É muito técnico isso. Eu acho que a gente entrar nesse tipo de viés vai talvez atrapalhar mais do que vai ajudar. Mas vamos dizer assim, tem três grandes coisas que podem acontecer pela influência do estresse nos marcadores ou no mecanismo epigenético. A metilação do DNA, que interfere na produção, ou na expressão do metil do DNA. E depois tem modificações naquilo que são chamadas de histonas, que são proteínas que ajudam a organizar o DNA. Daí depois tem modificações no RNA não codificante. Mas, de novo, eu não quero entrar
nisso, porque vai ficar... Mas basta dizer o seguinte, a codificação química é alterada por fator estresse. Sim. Quem foi um grande precursor, uma grande precursora neste campo de conhecimento? Uma pesquisadora chamada Candace Pert. A pessoa que quiser investigar mais a respeito, procure um livro chamado Moléculas da Emoção. Moléculas da Emoção é o nome do livro dela. Mas ela foi pioneira neste campo, e o que ela descobriu? As emoções são responsáveis por alterar a bioquímica celular. Então, se eu estou muito contente, vai ter um efeito. Se eu estou arrasado de tristeza, vai ter outro. Se eu estou com muita raiva, vai ter outro. Porque tudo isso aqui está funcionando no nível epigenético. As emoções estão afetando a forma como a química celular vai funcionar. Uhum. Ela descobriu isso daí lá nos idos da década de 70. Tem uma longa história curiosíssima sobre como a descoberta foi feita, de como a bioquímica mexe com as chaves que permitem a modificação de DNA. Tá? De novo, é uma informação muitíssimo técnica, e de novo, não acho que essa seja a meta nossa aqui. Mas a Candace Pert descobriu este processo. E ela escreveu esse fabuloso livro chamado Moléculas da Emoção. Né? Depois saiu uma questão de prêmio Nobel e tudo mais, indo para essa direção. E ela foi a precursora, esses estudos foram os precursores, de outras grandes obras que se vieram depois, e uma coisa, um livro que veio bem mais para frente, uma linha de pesquisa que lá na década de 2010, começo dela no Brasil, fez furor, um livro chamado Biologia da Crença, do Bruce Lipton, que foi, aliás, uma notinha só para as pessoas que foram alunas na fisioterapia. Um dia sentado, eu entrei na sala do Dr. Ivan Sheida, o saudoso Dr. Ivan Sheida, e ele estava lá com um volume enorme de xerox, né? E ele que me indicou nos idos de 2008, talvez, porque eu sempre sentava lá na salinha dele e a gente conversava, ele que me induziu ao conhecimento das moléculas da emoção, né, da Pert. E bem mais para frente veio o Bruce Lipton e popularizou o conhecimento sobre epigenética, mostrando como que os nossos sistemas de crença funcionam como agentes limitantes na nossa biologia. E depois do Lipton vieram dezenas de outros autores, cada um publicando os seus respectivos estudos, que tratam dessa temática de como que esse processo bioquímico acontece, que altera o funcionamento e a expressão dos nossos genes. De novo, eu volto ao conceito, é como se nós tivéssemos uma planta, em outras palavras, a planta diz assim, bom, se esse gene aqui estiver ativo, então você vai ter pressão alta. Se esse outro gene aqui estiver ativo, então daí você vai desenvolver diabetes. Se esse outro gene aqui estiver ativo, então isso vai acontecer, aquilo vai acontecer. Certo? Então, são os marcadores que indicam para a gente como que o nosso corpo vai se manifestar. Perfeito. Só que uma boa parte deles, ao contrário do que se achava quando começou o projeto Genoma, né? Vamos mapear todos os genes para descobrir o que codifica para o quê. Então eu vou descobrir exatamente o que codifica para eu sentir sabor na língua de certo produto químico. Tem um estudo que fez isso. Por que certos grupos sentem o sabor disso e outros não? Então vamos descobrir pelo projeto Genoma. Descobriu-se que a codificação genética humana é pequena, cabe num... Lembra dos CDs? A codificação toda, a informação toda cabe num CD. Então descobriu-se que isso provavelmente não explica tudo. Aí descobriu-se as interações. E como que uma coisa ativa a outra, ou uma coisa desliga a outra. Por que a pessoa aqui desenvolve diabetes e a outra lá não? E aí tem estudos de um carinha chamado Gabor Mate. Eu chamo ele de carinha, né? Ele hoje deve ter quase 80 anos, mas ele escreveu volumes e mais volumes, e um dos livros dele é Quando o Corpo Diz Não.
tudo maravilhoso, que indica como que o estresse lá da infância vai acionar genes. O cara é um judeu húngaro radicado no Canadá e fez estudos maravilhosos sobre, de novo, a questão dos efeitos adversos na infância. Né? Tem. Então, Gabor Maté. Fascinante. Boa. Fascinante. Boa. Ô, Derek, quais são as descobertas mais interessantes sobre epigenoma hoje, que foram feitas recentemente? Então, Você tem noção? não, por exemplo, quando você vai olhando nos estudos mais recentes, você vai descobrindo uma pletora. Eu até selecionei esses diferentes estudos para fazer uma exemplificação disso, né? Uhum. De sobreviventes, de pessoas com alto grau de trauma, alto nível de trauma. Tem um trabalho interessantíssimo do psiquiatra chamado Bessel van der Kolk, é um holandês americano que estudou como que o estresse, portanto, de novo, os fatores epigenéticos, né, de sobreviventes americanos, soldados que sobreviveram à guerra do Iraque e outros, portanto, veteranos de guerra, como que o nervo vago dessas pessoas foi afetado e como trauma se instalou neles, certo? E uma coisa acontecida 20 anos atrás, quais são os efeitos e os impactos na saúde que isso tem para eles hoje. E fatores que dá para usar para interromper, linhas terapêuticas que você pode usar para interromper isso daí. Então, e tem um outro cara chamado Stephen Porges, que fez um estudo maravilhoso a partir de em torno de 2000. O estudo dele se chama Teoria Polivagal, que mostra como que trauma, estresse e elementos correlatos afetam o funcionamento do sistema nervoso simpático e parasimpático, principalmente através do tal do nervo vago. De novo, altamente técnico, né? Que a gente está discutindo. Mas estudos feitos por estas pessoas nos últimos 20 anos, mais ou menos, trouxeram uma renovação absoluta em processos terapêuticos. Porque, finalmente, a gente está começando a ter uma noção de mais ou menos como que, até energeticamente, o estresse se aloja no sistema nervoso. E por que a acupuntura funciona pra caramba, por exemplo? Certas técnicas de massagem funcionam pra caramba, por exemplo. Só que funcionam de forma muito mais definitiva quando associado a processos de ressignificação de memória. Sim. Certo? Então, você deve ter casos, deve ter vários casos, você até falou de um outro dia. Você está manipulando o corpo de alguma pessoa e, vamos dizer, do nada a pessoa começa a chorar. Compulsivamente. Compulsivamente, desculpa. E ela está lá no mar de tristeza por causa de uma memória que surgiu para ela, de lugar algum, mas que você, como terapeuta, sabe que resultou do lugar onde você pressionou o corpo dela. Uhum. Certo? Então, esses estudos, finalmente, nem faz tanto tempo assim, provaram os meridianos, né? Finalmente. Né? Finalmente. Então, a gente entende que tem os conduítes energéticos pelo corpo e a acupuntura vai funcionar ali. Você está lá, trabalhando no corpo da pessoa, a pessoa tem uma manifestação de grande tristeza ou, às vezes, de júbilo. O que você, como terapeuta, pode fazer para interromper aquele processo de tristeza? Aí você pode entrar aliado ao processo que você está fazendo ali, com alguma abordagem útil de programação neurolinguística, por exemplo. Tudo bem? Só que associado ao seu processo de liberação energética do corpo da pessoa. Então, os trabalhos de Porges, de Bessel van der Kolk, por exemplo, estão jogando... Aliás, o Van der Kolk, ele é fã número 1 da yoga. Yoga. Porque para ele é uma das boas maneiras de você fazer a liberação energética de traumas passados. Yoga, que é um tipo de meditação. Ele foi um dos que estudou o EMDR e disse assim, desculpa que eu vou falar, mas essa merda não pode funcionar, né? Porque como é que funciona isso? Você pede que o seu cliente ou seu paciente acompanhe movimentação
com os olhos dos seus dedos. E aí, enquanto isso, a pessoa vai pensando naquela memória traumática que ela tem, e outras memórias vão surgindo. E aí você passa para outros tipos de estímulo bilateral. Você pode pedir para fazer o movimento da borboleta, ou você pode dar tapas alternados nos joelhos da pessoa, ou você pode ir trabalhar com estalos dos dedos alternadamente, tal. Como isso funciona exatamente, ainda não temos uma explicação, mas funciona pra caramba para resolver a questão de trauma. E Sim. O que está acontecendo? Um curto-circuito cerebral ali que está fazendo com que aquela memória pesada não seja tão pesada mais. Então, estes estudos recentes indicam o quão eficaz é, por exemplo, a massoterapia associada a um processo de releitura de memórias. O quão eficaz é a acupuntura, o quão eficaz é o EFT, que é técnica de libertação emocional. Por quê? Porque você neutraliza as memórias ao mesmo tempo que você libera energia. A acupuntura vai funcionar muitíssimo bem, mas os efeitos dela são de médio prazo, e aí a pessoa vai precisar de novo. Por quê? Porque ela não reprocessou a memória que está associada àquela trava energética. Entendi. Ô, Der, me tira uma dúvida. Uma criança de 8 anos, né? Ela, do dia para a noite, ela começa a fazer uma birra para não querer ir mais para a escola. Do dia para a noite. Ele estava indo tão bem, daqui a pouco ele começa a tocar no coração dele, não quero mais para a escola, não quero mais ir, não quero mais ir, não quero mais ir, não quero mais ir. E aí? O pai e a mãe não têm tanta informação. O que ela faz? O que eles podem fazer? De que maneira que eles podem agir? Se eu fosse dar uma sugestão para qualquer pai que estiver neste contexto e nessa encruzilhada da vida, muito provavelmente eu diria que essa criança está sofrendo algum tipo de bullying na escola. Provavelmente. Está acontecendo ou entre os colegas ou vindo daqueles que jamais poderiam fazer isso, os professores. Uhum. E eu tenho narrativa no meu consultório de coisas que professores e professoras fizeram, e olhando para trás da minha história, que eu devo ter feito também lá, né, quando eu era bem jovenzinho, no início da minha carreira como professor, que foram traumáticas para o aluno. Mas os da primeira infância são muito mais suscetíveis do que os que vêm depois. Essa geração está meio difícil também, né? A gente chama de síndrome da princesinha, enfim, geração cristal, tal, porque os jovens hoje são muito vulneráveis, crítica, coisa e tal. Mas se eu tenho um filho meu que está começando a, de repente, se recusar, sabe aquela criança que fala assim, eu não posso ir hoje porque eu estou com muita dor de estômago, Aí o pai e a mãe finalmente, tá, então você pode ficar em casa. 10 minutos depois que a decisão é tomada, a dor de estômago passou. E aí acham que é teatro. Lê do engano. A dor era real. Só que quando o fator estressor sumiu, a dor sumiu junto. Então, o segundo grande passo seria, além de tentar descobrir o que está acontecendo na escola, porque provavelmente tem alguma coisa lá, aí entrar com um processo, e aí as pessoas são assim, mas tão cedo, entrar processo terapêutico, né? Um bom terapeuta, uma boa psicóloga, uma boa terapeuta que lida com criança vai conseguir desvendar isso aí em questão de dias. Eu digo alguém qualificado, claro, né? Porque outros tantos vão dizer assim, você não tem nada, vai lá e enfrenta. E eu já vi isso, eu já vi relatos desse tipo no consultório, assim, 1000 vezes. Né? Quer ver? A pessoa tinha receio de mostrar o pé. Nunca ficava sem meia ou calçado. Sofreu bullying de um primo por causa do pé. Uma outra lá tinha uma questão seríssima com balé. E aí, o que surgiu na memória depois, quando a gente estava trabalhando com o inventário emocional dela, foi que ela foi ridicularizada por uma professora de balé dela. Uhum. E hoje, quando ela vê a professora dela, ela nutre a raiva, e ela deve mesmo, por enquanto, até que ela esteja pronta para abrir mão da raiva. Certo? Sim. Porque aquela professora foi uma carrasca para ela, foi muito tóxica. Perfeito.
eu conheço você aí há mais para 20 anos aí, né? Então, eu lembro de você de Fácil. Santa, fazendo, dando aula de antropologia, no jornalismo, na fisioterapia, na publicidade, né? E até ali eu lembro de você. Daqui a pouco eu comecei a ver você pedalando e eu vi lá Derry terapeuta. O que aconteceu? O que levou esse boom aí? O que levou a você a poder ajudar mais pessoas ainda de uma maneira mais, acho que individual? Acho que sim, eu acho que é muito conhecimento. Essa cabeça tão grande aí, com tanto conhecimento aí, para poder ajudar tanta gente, cara. Então vamos para três fases distintas desse processo. E claro, quando eu falo dessas três fases distintas, eu vou colocar tudo dentro de uma casca de nós, tá? Nós falamos, não vou demorar muito. Um belo dia eu entro na sala do meu querido professor, doutor Ivan Sheida. E aí ele está lá com fone de ouvido. Aí ele fala assim, ouça isso daqui. Ele foi uma grande influência na minha vida. Uma grande influência. E ele fala para mim, ouça isso daqui. E o que estava tocando era o Ho'oponopono. A oração havaiana, cujas palavras-chave são eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. E era uma segunda-feira de noite. Eu vim para casa, eu procurei aquela gravação, e dali gravei uma versão minha, e dali para Uhum. frente eu usei por meses seguidos o Ho'oponopono. Para mim mesmo e para situações da minha vida que eu queria consertar. Isso deve ter sido em 2008, talvez. 2008, 2009, uma coisa assim. E eu passei a praticar o Ho'oponopono, que é, de novo, a oração da cura. Certo? E aí, também por ele me indicou, ele me mostrou moléculas da emoção. E eu fiquei interessado. Paralelamente a isso, eu comecei a olhar lá na frente mudanças que estavam acontecendo na educação. E eu estou vendo que em algum momento a educação à distância vai se tornar uma coisa real. Eu estou vendo que em algum momento o próprio sistema vai mudar, que em algum momento vai afunilar, que em algum momento eu vou precisar de ter uma outra atividade alternativa que me ajude a mesmo sobreviver. E eu estou agora muitíssimo empolgado com essa questão de terapia. Antes disso, eu tinha estudado psicologia na universidade porque me especializei lá em sono e sonhos, né? Então eu já vinha com esse viés. Publiquei meu primeiro livro sobre sonhos em 2002, inclusive. Estou com outro agora quase pronto que trata da questão quântica, do mecanismo cerebral que provoca sonho. E aí, então lá em 2008 eu comecei a fazer treinamentos para poder atender. Veja que isso já faz 17 anos, quase, né? Aí eu comecei a trabalhar com isso aqui, trabalhar com aquilo ali, fazer curso disso aqui, curso daquilo, especializar nisso, especializar naquilo, até que em algum momento eu falo, pô, eu não posso mais ficar só com isso só para mim, né? Eu preciso colocar isso aí em prática em algum Uhum. lugar. E troquei o escritório de tradução lá onde eu tenho meu consultório hoje, era o meu escritório de tradução, eu trouxe a tradução para casa e abri o consultório lá na Pedro Lessa, onde eu fazia tradução. Então, e ainda tem um terceiro elemento. Eu fiquei fascinado lá em 2003, eu acho, por um autor chamado Amit Goswami. Esse cara é um físico quântico indiano, é o cara que, junto com Deepak Chopra, com quem eu também estudei depois, fizeram a ponte entre a ciência e a física quântica na área da saúde. Eu estou chegando de uma aula de fisioterapia, numa noite qualquer, ligo o computador, porque eu precisava terminar um projeto de tradução, e aparece no Facebook, curso de saúde integrativa com Amit Goswami. São Roque. O cara vem de lá do Oregon para dar um curso no Brasil. Mas eu me inscrevi no mesmo instante, porque ele tinha sido uma influência profunda para mim lá em 2002, por aí, por meio de um livro chamado A Física da Alma. Ah, mas não deu outra. Eu fui lá estudar com ele. Então, estes processos, que você pode chamar de coincidência, mas não são, foram os que me levaram a engrenar num trabalho que, como o seu, como de
os outros terapeutas ajuda muito as pessoas. Sim. Né? E a gente vê isso acontecendo diariamente no trabalho da gente. Como as pessoas mudam quando elas começam a entender que elas têm controle sobre elas mesmas. A Laura colocou aqui, Daryl, excelente terapeuta, me ajudou muito. Sou muito grato pela permissão de ter ajudado, porque é uma via de mão dupla, né? Você sabe isso como eu. Qualquer um que trabalha com saúde. A gente recebe tanto quanto ou mais que a gente dá. Então eu sou grato a ela também por ter confiado no processo dela, né? Isso é um fato. E a gente falou muito do Ivan. O Ivan foi inspiração para muita gente. Muita gente. Foi. E ainda é para mim. E a entrega dele era sempre maior do que era, né? Era sempre sensacional. Eu ligava para ele e falava assim, a aluna aqui tá surtando, você precisa chegar aqui logo, cara, atravessa logo a balsa aí. Ele pegava naquela calma, né? Aquela tranquilidade, naquela paz. Era uma alegria, era realmente uma alegria. Aprendi muito com ele. Daryl, cara, muito obrigado. Muito obrigado. Arranhamos a superfície. Arranhamos a superfície. A superfície, verdade. Muito obrigado pela oportunidade. Tati, muito obrigado pela ponte, né? Gratidão. Agora esse elo aí vai... Vamos conversar bastante aí, Daryl. A gente até tinha falado um pouquinho aí pelo WhatsApp, mas vamos aprofundar um pouquinho mais disso aí. Tá bom? Muito obrigado pela contribuição aí, tá bom? Boas festas para todo mundo, que todo mundo esteja em paz, seguro e na segurança. Né? Na segurança que eu digo é emocional. Que todo mundo esteja bem. Fernanda Baquedano, acabou de entrar aí, te mandou um abraço também. Grande Fê. Laura, maravilhoso. Beijo. Obrigado, viu, Daryl? Forte abraço. Fica aí. bem, nos Boa vemos. Para você também aí, saúde. Igualmente. Tá? Obrigado. Igualmente. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Pessoal, muito obrigado aí pela oportunidade. Mais uma vez aí, faz tempo que eu não vejo Laura, faz tempo que eu não vejo Fernanda Baquedano. Então, um beijo para todo mundo. Adriana, a gente passou um final de semana aí cheio de processos aí também, graças a Deus aí deu tudo certo. Foi exatamente nessa pegada aí que a gente estava conversando mesmo, Daryl. Né? Muitos traumas, muitas pessoas aí precisando resolver algumas coisas lá de trás e a gente conseguiu acolher essas pessoas, né? Então foi bem legal, tá? Muito obrigado aí. Maravilhoso isso. Gratidão a vocês que participaram da live aí. Estejam bem-vindos. Então sigam o Daryl e até a próxima. Um grande beijo aí. Até a próxima. Obrigado, Daryl. Tchau, tchau. Tchau.